Você já ouviu falar de Nimrod, o corajoso caçador mencionado na Bíblia? Descubra a fascinante saga desse homem de grande poder que fundou o Reino de Babel e desafiou até mesmo os céus. Acompanhe-nos em uma jornada intrigante pelas páginas esquecidas da história, repletas de segredos, ambições desmedidas e a intervenção divina. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás da construção da lendária Torre de Babel e suas consequências para a humanidade. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe dessa emocionante narrativa e compartilhe suas opiniões nos comentários. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e compreensão das Escrituras. Conforme a Bíblia relata, Nimrod foi o primeiro homem de grande poder sobre a terra. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé tiveram muitos descendentes que se espalharam pela terra. Cam, o filho mais novo de Noé, teve um filho chamado Cuxi, que gerou Nimrod. Embora a Bíblia mencione Nimrod como o primeiro homem poderoso na terra, poucos detalhes concretos sobre sua vida e história são conhecidos. A Escritura revela que Nimrod era um corajoso caçador, originando a expressão valente como Nimrod, Gênesis 10, versículo 9. Naquela época, a atividade de caça também estava ligada à guerra, sugerindo que Nimrod não apenas caçava animais, mas era um homem de força, coragem e conquista, envolvido em derramamento de sangue. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido um benfeitor para seu povo, protegendo-os de animais ferozes que ameaçavam a região. Outros afirmam que, embora tenha começado como um caçador, ele tentou impor domínio sobre seus vizinhos recorrendo à força e subjugação. Há quem acredite que ele era um invasor violento, usurpando bens e propriedades alheias. O reino de Nimrod possivelmente marcou o surgimento do primeiro reino organizado após o dilúvio. Por essa razão, ele é reconhecido como o primeiro homem de grande poder na terra. Nimrod estabeleceu-se na região de Sinear, Babilônia, e fundou várias cidades antigas, incluindo Babel, Ereque, Acade e Calné. Posteriormente, ele expandiu sua influência para a região da Assíria, onde estabeleceu Nínive e outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Assíria era ainda conhecida como a Terra de Nimrod, Miqueias 5, versículo 6. Além de ser o fundador da infame Babel e de muitas outras cidades, Nimrod era um homem de grande poder, dotado de impressionante força física e determinação. Se ele também fosse de estatura gigantesca, essa seria outra razão pela qual as pessoas de seu tempo o seguiriam, e por que tantas lendas surgiriam em torno dele. Há outros exemplos de gigantes nas Escrituras, e parecem estar associados à linhagem de Cam, por meio de Nimrod. Quando Moisés enviou espias à terra de Canaã, eles relataram ter visto os filhos de Anak lá, Números 13, versículo 28. Os filhos de Anak eram gigantes, e os espias se sentiram como gafanhotos diante deles, Números 13, versículo 33. Os cananeus eram descendentes de Canaã, filho de Cam, e, portanto, parentes de Nimrod. Outras passagens fazem menção aos refaíns. E, claro, Davi teve que enfrentar um gigante chamado Golias, que tinha 4 irmãos, segundo Samuel 21, versículo 15 a 22. Como líder do reino de Babel, Nimrod também está ligado à narrativa da Torre de Babel, Gênesis 6. Segundo o historiador Joséfo, Nimrod expressou o desejo de se vingar de Deus, caso ele pretendesse inundar o mundo novamente. Para evitar isso, ele planejava erguer uma torre imponente, alta o suficiente para resistir às águas. Joséfo relata que Nimrod estava determinado a retaliar contra Deus por ter destruído seus antepassados. De acordo com Joséfo, a construção da Torre de Babel tinha como objetivo proteger a humanidade de um novo dilúvio. No entanto, o dilúvio inicial foi desencadeado pela maldade e rebelião da humanidade, Gênesis 6, versículos 5 e 6, da qual a humanidade se recusou a se arrepender. Sobre a construção da Torre de Babel, o livro de Gênesis na Bíblia oferece detalhes sobre essa magnífica obra erigida muitos séculos atrás, apesar dos recursos limitados da época. Gênesis,
11, versículo 2 e 3. O relato bíblico não fornece mais detalhes sobre a técnica utilizada para erguer a estrutura. Desconhecemos a altura da torre, sua extensão ou outros pormenores. Sabemos apenas que foi construída em Sinear, uma região da Babilônia. A história relata que os homens se uniram para realizar a construção da torre, e os planos estavam avançando rapidamente, até a intervenção divina. Aqueles envolvidos na empreitada demonstravam sentimentos de vaidade, ambição, soberba e poder, como é evidente na passagem bíblica. E disseram: "Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra." Gênesis 11:4. Impulsionados por uma atitude arrogante e pretensiosa, os construtores acreditavam que, com sua habilidade e conhecimento técnico, seriam capazes de erguer uma torre que alcançasse os céus. A história da Torre de Babel nos oferece uma valiosa lição. As habilidades técnicas, a ciência e o poder humano devem ser empregados para promover o bem-estar coletivo, não como instrumentos de competição ou vaidade. Tendo conhecimento dos desejos do coração humano, Deus decidiu descer à terra para observar de perto a construção daquele imponente edifício. O fato de Deus não ter sido consultado sobre aquele grande empreendimento nos ensina outra importante lição. Embora o homem faça muitos planos e almeje grandiosas realizações, é Deus quem permite que esses planos se concretizem. Alguns provérbios bíblicos ilustram bem essa verdade. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16:2. Confie ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Sendo Deus todo-poderoso e onisciente, ele compreendia os anseios daqueles homens. Reconheceu que eles buscavam autoglorificação e autossuficiência ao perseguirem seus objetivos. Embora os planos da humanidade possam parecer inocentes e nobres aos nossos olhos, eles podem ser vistos como arrogantes e perigosos por Deus. Assim, para evitar que a humanidade se tornasse excessivamente poderosa e caísse novamente em maldade, como acontecera antes do dilúvio, Deus confundiu as línguas, fazendo com que as pessoas se dispersassem sobre a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua, e foi isso que começaram a fazer. Agora não haverá limite para tudo o que pretenderem fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais a língua um do outro." Gênesis 11:5-7. A história da Torre de Babel reforça a ideia de que os diferentes idiomas têm origem em uma língua-mãe. Há muitas línguas diferentes que usam palavras etimologicamente semelhantes para se referirem às mesmas coisas, o que sugere a existência original de uma única língua falada por todos os homens. O fato de não conseguirem mais se comunicar na mesma língua. O Senhor confundiu a língua de toda a terra. Levou à incompreensão mútua entre os homens. Enquanto um solicitava tijolos, por exemplo, outro trazia argila, resultando em sucessivos mal-entendidos e confusões que impediam o progresso da construção. Além da confusão de línguas, é importante lembrar que o plano original de Deus, conforme descrito na Bíblia, era que os seres humanos mantivessem proximidade com Ele. O Criador também desejava que toda a terra fosse habitada, e, portanto, que os seres humanos se dispersassem por várias regiões. No entanto, os construtores da Torre de Babel parecem não ter consultado Deus sobre seu projeto. Sentiam-se independentes e desafiaram o plano divino ao tentar centralizar a humanidade em uma única região. Essa ambição conflitava diretamente com os desígnios de Deus, e por isso, eles não puderam concluir seus planos. Além de receberem línguas diferentes, foram dispersos pela superfície da terra, o que impediu definitivamente a construção da cidade idealizada. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra,
e pararam de edificar a cidade. Gênesis 11:8. Não há registros sobre o destino final da Torre de Babel, se foi destruída ou permaneceu inacabada. O texto bíblico não fornece indicações sobre o que aconteceu com a construção. Isso sugere que, em vez de tornar os homens famosos, o projeto da torre foi completamente esquecido pela história e pelo tempo. Espero que tenham se envolvido nessa incrível jornada por um capítulo pouco conhecido da Bíblia. Se você gostou, inscreva-se para não perder nossas próximas histórias e deixe nos comentários suas sugestões. Queremos ouvir de você. Desejamos a todos uma jornada abençoada, repleta de sabedoria e compreensão das Escrituras.